Hoje eu vou contar para você tudo que você precisa saber antes de comprar um BMW X1 usado da geração F48. Muito prazer, eu sou o Guilherme, especialista na compra e venda de veículos premium aqui na Subdigital e tenho experiência com compra e venda de mais de 70 X1 ao longo dos nossos 5 anos de atuação. E hoje eu vou trazer para vocês algumas informações extremamente relevantes com relação a versões, problemas crônicos, mercado e preço deste carro tão bacana. A gente vai falar um pouco sobre aqui as versões da BMW X1 na geração F48. A geração F48 vai de 2016 até 2022. Todas elas têm motorização com motor B48, 2.0 turbo, com câmbio Aisin de 8 marchas. Falando um pouco sobre a história desse carro. A BMW lançou esse carro em meados de 2010, 2011. Ele era na realidade um crossover e na virada de 2015 até 2016 ela trouxe uma versão realmente, um SUV realmente desse carro. Esse modelo ficou no mercado até 2022, quando ele teve uma grande mudança novamente em 2023. Você encontra esse carro basicamente, tá? Eu vou aprofundar um pouco mais sobre as versões, mas basicamente você vai encontrar ele em 3 versões. A S20i, que é a versão de entrada, que não tem teto solar, tem rodas menores, é uma versão mais simples, algumas não tem bancos com ajustes elétricos. A X-Line, que é a versão intermediária, com o opcional de teto solar, porta-malas elétrico, rodas maiores, e na versão 25i. Essa que é a topo de linha, com todos os opcionais da X-Line, mas com uma tração nas 4 rodas X-Drive e um motor de 252 cavalos, o mesmo motor 2.0, porém com um ajuste de potência, uma motorização mais forte. Vale ressaltar alguma informação importante para você que ainda não decidiu qual ano, qual budget de investimento você quer nesse carro. Em 2016 e 2017 você vai encontrar esses carros nas versões somente gasolina e nas versões flex. 18 para frente, todos têm motorização flex. Isso é importante ressaltar porque na hora de você abastecer o seu carro, por mais que você não use álcool, o nosso percentual de álcool na nossa gasolina chega até 30%. Então, se você optar por uma versão flex, a probabilidade de você ter um problema com relação a ressecamento de mangueiras, bomba de combustível, é muito menor. Outra informação relevante, que é um opcional que o consumidor se preocupa bastante, é com relação à conectividade do carro. A partir de 2018, você já encontra na X1 a conectividade de Apple CarPlay com o espelhamento, né, do seu celular, inclusive sem fio. E isso é uma coisa bem bacana. Muitos carros de luxo hoje em 2024 ainda não tem essa tecnologia e você encontra nas X1s a partir de 2018. A 16 e a 17 ainda não. Uma outra dúvida recorrente é que nas versões de entrada na S20i, você encontra lá nas descrições, você vai ver que tem denominações com GP e sem o GP. Então S20 sem nada e S20 GP. O que significa isso? O GP nada mais é do que a sigla referente ao GPS. Então o carro vai ter basicamente as mesmas características, porém a versão que tem lá o GP na descrição tem o GPS integrado no iDrive. A X1 foi lançada em 2016 e ela permaneceu com pouquíssimas mudanças em 16, 17, 18 e 19. Já em 2020, na virada, os modelos 2020, você já vai encontrar um carro com algumas reestilizações, tá? Ele teve um pequeno que a gente chama de facelift. Uma mudança nos faróis, mudança do tamanho da tela, uma mudança no modelo de roda, e nas versões de entrada você já encontra o porta-malas elétrico e na X-Line também já vem com o head-up display. A partir de 2021 e de 2022, a BMW já sabia que ia ocorrer a mudança do modelo em 2023, então eles começaram a lançar algumas versões diferentes. E eu vou trazer um pouco de conteúdo sobre isso porque geralmente o consumidor são muitas versões e as pessoas têm muitas dúvidas com relação a isso. Em 2021 você já vai encontrar uma versão M Sport, edição 25 anos, que é uma edição com volante M, roda M, suspensão M, basicamente o que eles fazem com o modelo da 320, uma versão mais esportiva. Já em 2022, quando você olhar na Webmotor, você vai ver uma infinidade de versões. Por quê? Era o último ano do carro, e aí a montadora, para, vamos dizer assim, desovar todo o estoque, ela traz alguns mimos aí para o consumidor e traz algumas edições diferenciadas. Essas versões são GP, GP Plus, X-Line, X-Line Plus, M Sport, M Sport Plus, Outdoor
e também a 25i. O que muda nesses carros? As versões, eles vão colocando alguns diferenciais. Por exemplo, a GP Plus é uma GP de entrada, com um adicional de uma roda maior aro 19, com um volante M Sport. Muitos desses carros vêm com pacote de revisões pagas, então tem as 3 ou 4 primeiras revisões já pagas pela montadora. A X-Line Plus também vem com alguns opcionais diferentes, um carro com uma roda com design diferenciado. A Outdoor vem com suporte de bicicleta, com um retrovisor de fibra de carbono. São alguns diferenciais. Basicamente, são alguns mimos que eles colocam no carro, mas que na verdade não altera questão de motor ou basicamente a gama de opcionais é muito parecida. Vamos agora para um tema polêmico. Problemas crônicos desses carros. O X1 é um carro confiável, robusto, tá? Ao longo desses mais de 70 carros que nós negociamos aqui na SUV, identificamos nas avaliações e também com alguns casos de pós-venda, alguns probleminhas recorrentes do modelo, tá? E eu vou trazer aqui para você, se você estiver comprando um carro desse, você ficar bem atento nesse histórico e na avaliação também do veículo, tá? O primeiro deles é com relação à tela do teto solar. Esse carro costuma ter um travamento ou um engasopamento ali da telinha quando você abre o teto. Então, fique atento na hora de comprar, testa a funcionalidade, vê se ele está abrindo e fechando direitinho, porque é um probleminha chato de resolver e também um pouco caro. Uma dica para você que tem esse carro ou que vai adquirir, procure não abrir e não fechar o teto solar com o carro em movimento, principalmente em vias esburacadas, porque isso pode atrapalhar a durabilidade do sistema de abertura. Outro problema que a gente já identificou algumas vezes é com relação à coxinha do motor. É aquela peça que fica embaixo dando sustentação para o motor. Em muitos casos desse coxinho estar danificado ou quebrado, tá? É uma pecinha um pouco problemática, causa mesmo com baixa quilometragem já pegamos alguns casos e uma manutenção um pouco cara de fazer. Você vai pagar um coxinho hoje na faixa de R$ 1.000, R$ 1.500 mais a mão de obra, tá? E como você identifica isso? Quando você liga o carro, você sente uma trepidação ou um barulhinho diferente ali na parte frontal do motor. Outro ponto relevante é com relação à suspensão. Este carro ele foi criado em cima da carroceria do Mini Countryman e ele tem uma suspensão um pouco sensível. Então, se você estiver comprando esse carro, não deixe de fazer um teste de rua e preste bem atenção, principalmente em ruas esburacadas, nos barulhos. Problemas com bucha, biela, bandeja, barra estabilizadora, amortecedores são extremamente comuns. Esse carro tem uma suspensão bem sensível e você pode gastar, pode ser uma coisa simples de resolver ou pode ser uma coisa bem custosa. Já chegamos a fazer manutenções de suspensão X1 e gastamos mais de 5, 6 mil reais para fazer tudo. Outro ponto em relação a rodas e pneus, principalmente você que quer comprar esse carro na versão 25i com aquela roda aro 19. Trinca de roda, essa roda é extremamente sensível. Nós já pegamos muitos casos de X1 25i com solda nas rodas. É uma roda que, quando pega buraco, não tem jeito, ela trinca muito fácil. E também nas versões que tem perfil mais baixo, como versão M Sport, versão Outdoor, que vem com aquela roda maior, o pneu é muito suscetível a bolhas. Então, na hora de dirigir, fique atento às buraqueiras aqui de São Paulo, porque senão você vai ter problema com bolha de pneu, rasgo de pneu e com roda trincada. Uma dica super importante, se você está pensando em adquirir um carro desse, coloca no elevador, olha por dentro, vê se não tem trinco, se não tem solda, porque é super importante para a sua segurança. Outro ponto super importante com relação à bateria do carro. Quando a bateria da X1 está com carga baixa, ela começa, por mais que o carro ainda esteja ligando, não esteja falhando, ela começa a ter vários probleminhas eletrônicos. Então ele começa a dar um monte de falha no carro. Começa a aparecer uma luzinha ali, uma luzinha aqui, um aviso no iDrive ou simplesmente no scanner, quando o cara coloca, ele identifica uma série de erros. Então fique atento, se a bateria está com a carga baixa, é necessário você fazer a troca para não ter problema. Agora falando sobre o assunto que mais preocupa todos os meus clientes, revenda. Como é que é a revenda desse carro? Como é que é o mercado? Gente, X1 tem um ótimo mercado, é um carro que tem muito boa liquidez. A versão X-Line é a melhor que tem para vender hoje. É a versão que todo mundo quer no mercado. É a versão intermediária, com teto, com porta-malas elétrico. Tem os opcionais que o consumidor gosta bastante para esse carro premium. Sempre prezar por histórico de manutenções, ficar atento aos problemas crônicos que eu comentei aqui com vocês e com a quilometragem também razoável, que a gente sabe que é um diferencial na hora de você vender um carro premium hoje, falando em liquidez. Falando um pouco sobre preço, você que está pensando em comprar uma BMW X1, você vai encontrar esses modelos a partir de 2016 na faixa de 100 mil reais até 250 mil reais, falando dessa geração com motor B48.
tá bom? Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, aperta o sininho aqui, ativa as notificações, segue a gente nas redes sociais e se você estiver procurando um carro premium de qualidade e procedência, chama a gente aqui da Silvio Digital.